Fala time, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal Vini Reis, onde eu falo sobre copywriting, negócios digitais, infoprodutos, principalmente para você que atua aqui nos bastidores da internet, você que é um estrategista, copywriter, coprodutor. Eu estou inaugurando aqui essa série de vídeos onde eu vou compartilhar alguns conselhos e também, quem sabe, algum direcionamento prático baseado na vivência de bastidores. Então, assim como aqui no canal, a minha intenção é documentar a minha trajetória como copywriter, atuando nesse mercado há mais de 6 anos aqui na internet, eu quero também ter esse ponto de contato onde eu consiga colocar para fora alguns insights e compartilhar um pouco da minha vivência em relação a desafios e coisas que eu fiz e implementei, que deu certo, que deu errado, mas que, assim, estão muito mais próximos de uma vivência real do que um chat GPT pode te falar. E aí já entra no noite, inclusive, né, no tema deste vídeo. Porque eu tenho notado que as pessoas, existe, né, uma linha de pensamento de que as pessoas não consomem mais cursos gravados, elas não querem mais ter acesso a esse tipo de conhecimento. E beleza, em parte, a depender do formato, realmente não faz sentido você que quer uma resolução prática, que você quer um encaminhamento, um direcionamento, alguma coisa que vá facilitar a transformação, o resultado, investir horas em um curso gravado. Só que ao mesmo tempo, a saturação da inteligência artificial enquanto resposta, enquanto consultor, ela priva você dessa coisa que para mim é uma das mais preciosas, que é você realmente se debruçar sobre o aprendizado prático de alguém que já trilhou um caminho. E é o que especificamente vai fazer mais diferença na sua trajetória aqui na internet. Você ter a oportunidade. Não sei se está um barulho aí, eu coloquei o isolamento de ruído, porque está uma chuva aqui, do nada, Salvador deixou uma chuva aqui e vai fazer muito barulho no fundo. Então não sei se está saindo aí, mas vamos seguir. Eu sentia muita falta no início de ter esse aconselhamento de alguém que trilhou realmente o caminho, porque não tem como uma inteligência artificial te trazer uma visão prática de alguém que investiu a própria grana, que entrou em uma campanha com uma ideia e ela se provou outra, que teve uma resposta do público real, que viu, né, os criativos performarem de certa forma, fez um ajuste muito específico em uma página onde dizia tudo estava dando certo, né, que estava dentro do escopo da estrutura de copy validada que a galera falava, que os gurus vendiam, e não funcionou. E aí ele, com o próprio feeling, com o próprio entendimento, com o estudo de fato, com o conhecimento, ele fez um ajuste e chegou num resultado, né, que mudou completamente o jogo daquilo, o jogo daquela campanha, melhorou o resultado, melhorou a métrica, melhorou a conversão. Então, assim, essa vivência era algo que eu buscava e foi algo que eu investi bastante. E hoje você não tem mais acesso a isso porque, ou as grandes personalidades, as pessoas que realmente vivem isso aqui ou viveram e acumularam conhecimento, ou eles delegaram tudo para a inteligência artificial, então hoje eles treinam os próprios, clonam meu cérebro para IA, então eu vou pegar tudo que eu conheci e vou colocar ali, embarcado em um agente, as pessoas perguntam para ele, tem aquela vivência média fria, nada personalizado, nada exclusivo, nada de uma vivência realmente de quem colocou a cara, skin in the game, como a gente fala, ou então paga caríssimo, né? Você tem que pagar múltiplos 50 ou 100 mil reais para estar em um mastermind, onde em uma conversa de corredor, em uma mesa, em um café, aquela pessoa pode te dar esse insight mais prático, algo que realmente vai mudar a sua vivência de bastidor. Então, assim, talvez essa série aqui seja nesse objetivo, e é inclusive por isso que eu estou anotando tanta coisa para trazer aqui dia a dia, nesse formato de pílula, totalmente aberto, sem edição. Então, assim, a ideia é que seja rápida, então também melhorar a minha comunicação, melhorar a forma como eu me expresso aqui, como eu consigo concatenar essas ideias e trazer. Então esse é meu desafio também, todos os dias, né, independente do cenário, estou aqui agora na minha cozinha, então assim, independente do cenário, tiver uma luz natural, tiver uma boa comunicação, tiver um bom áudio mesmo com a chuva aqui, eu vou trazer esse insight. E o de hoje é basicamente esse, crie uma comunidade servindo as pessoas com o seu conhecimento, com a sua pele em jogo. Era uma característica comum, eu não precisaria estar fazendo esse vídeo aqui em 2020, porque era uma tendência de mercado as pessoas abrirem realmente a câmera, abrirem a sua vivência de bastidor e compartilhar isso em comunidades, em grupos fechados. Infelizmente, em 2026, muito por conta dessa forma de organização de, olha, a inteligência artificial hoje é o grande oráculo, eu posso muito bem treinar para ser o meu oráculo e não precisar ter mais esse 1 a 1, não precisar ter mais esse contato, esse público, não precisar tirar dúvidas, isso foi se perdendo. E principalmente no mercado de copy, estratégia e coprodução,
que é o que eu atuo desde 2020. Então antes a gente tinha abundância, né? Não sei se pelo próprio momento do mercado, você chegava e tinha comunidades, tinha custos acessíveis, ainda que mais caros, né? Ali na faixa de back-end, né? 997, R$ 2.000, você conseguia investir e ter realmente o melhor daquele conteúdo daquela pessoa. Ela estava ali presente para tirar dúvidas, personalizar, entregar, mas também não segurar o que ela fazia no dia a dia. E ao mesmo tempo, hoje você vê muito mais canais assim, de documentação, onde a pessoa abre a câmera e mostra o dia a dia dela, mostra a prática do bastidor. Tem alguns canais aqui que eu vou até recomendar para vocês nessa série, e vou anotar e trazer. Mas tem essas duas nuances. Em um momento você tinha esse compartilhamento aberto, mais tranquilo, enfim, sem ficar terceirizando tudo para IA, sem a pessoa ficar perdida ou ter que pagar múltiplos milhares em masterminds, né, em mentorias. E hoje você vê a pessoa documentando, mas documentando daquela forma meio tipo assim, olha, eu estou escondendo uma CTA aqui, eu estou mostrando como é a minha vida para gerar um desejo pelo meu lifestyle, estou documentando onde eu estou hoje para poder angariar a audiência e vender para essa audiência, mas só atrás da cortina que eu vou entregar o verdadeiro ouro. Novamente, estou aqui captando o tempo todo para vender algo para você ali mais caro, que é onde eu consigo ter tempo, é uma desculpa que as pessoas usam, mas você pode ter tempo em um vídeo gravado como esse de 10, 12 minutos, mas é onde eu consigo ter tempo para o nosso relacionamento, para de repente te entregar realmente o que eu faço nos bastidores, abrir a minha tela, abrir números, abrir a minha vivência, prática, organizar isso para você, né, e já deixar tudo um pouco mais mastigado, ou entender e ter tempo para te ouvir de fato, onde é que você está travado hoje? Qual é a dúvida que você tem? Para onde você quer ir? Qual é o seu ponto A? Qual é o ponto B que você pretende? Será que o seu ponto B é o que eu vivo hoje? Então eu tenho realmente um caminho traçado para te mostrar? Então assim, eu sinto falta. Talvez se esse vídeo bateu em você e eu quero te ouvir, coloca aqui nos comentários. Você também sente falta? Eu não sei quando você entrou no mercado como bastidor aqui no digital, seja você copywriter, editor de tráfego, editor, designer, enfim. Mas se você começou aí nessa era pós-IA, eu pego muito ali de fevereiro de 23 para cá, então de 2023 para cá, né, você não pegou a época da pandemia ou até antes, né, onde tinha ainda mais compartilhamento. As pessoas estavam descobrindo junto muita coisa, então elas compartilhavam mais. Me coloca aqui nos comentários se você também tem essa... Você enxerga isso dessa forma. Você realmente tem, não é nenhuma intuição de que isso aconteceu, mas você enxerga no seu dia a dia. Então os grupos hoje eles estão mais reclusos, hoje você não encontra comunidades abertas, você não encontra espaços de troca de fato, onde colocam números, exemplos, cases para ser estudado, para ser submetido. Você não vê mais essa troca também de indicação, né? Hoje a coisa está muito mais fechada em panelas ou indicações diretas dentro das empresas. Você não vê mais a descoberta de talentos. Então antes, quando eu falava ali na época do Facebook, né, de grupos de Facebook, de marketing, comunidades grandes que a gente tinha hoje, tanto que eu nem ouço muito mais falar, mas tinha a comunidade da Priscila Zillo, tinha a do Sobral também de tráfego, tinha do Novo Mercado. Então ali, na época ali do Facebook, 2018, 2019 até 2020, tinha ali em proliferação, quase trava aqui, né, proliferavam comunidades até de experts, né, de produtores de conteúdo de marketing menores que faziam esses funis e compartilhavam, sem precisar de colocar força dentro de um funil. Eu sei que hoje, com o custo por lead mais caro, com a atenção mais dividida, a gente tem que tentar mecanismos cada vez maior de concentração dessa audiência, de trazer essas pessoas para estar na minha lista, para ser ofertada. Mas parece que se perdeu isso. É uma sensação que eu queria trazer nesse vídeo, mas eu sinto que não é só minha, porque eu falo também com alguns mentorados, alunos, colegas, né, no geral, quando eu falo, não é só pessoas que compram de mim, pessoas amizades que eu fiz aqui no mercado digital, que sentem também essa sensação de que a coisa ou está muito reclusa a um ambiente caro, ou a coisa é entregue só com a intenção de captação, de uma forma muito meticulosa, só vou entregar até a página 2, isso aqui eu preciso dessa audiência mais fechada no meu ambiente para poder ofertar, não tem mais essa entrega sem essa segunda, terceira, quarta intenção embutida. Então assim, voltando à lógica do copy. O copywriter hoje, né, ele existe talvez dentro desse cenário muita entrega gratuita para direct response. Mas um copywriter que trabalha com conteúdo, com lançamento pago, com funis low ticket, com outros tipos de funil, e-commerce, eu pesquiso, eu vivo esse mercado, ele não tem muito dessas bolhas. Tem uma bolha ou outra ali, mas não tem comunidades, não tem lugares, não tem fóruns, vamos dizer assim, onde você consegue, por exemplo, estar travado em um custo específico ali,
por mil impressões e você já testou muita coisa, você já testou uma variação de criativo dessa forma, você já pegou aquele ângulo, aquele formato, mas a coisa não vai. Você não tem um lugar hoje, a não ser nesses grupos reclusos, enfim, né, nesses dois cenários, para trazer essa dúvida e colocar o seu case. E se colocar à prova ali a feedback de outras pessoas que também vivem o mesmo momento, que estão na mesma batalha, né, estão no mesmo dia a dia, com as dificuldades de copywriting, de estratégia, de coprodução, de como lidar com expert, a parte mais de relacionamento, a parte de desenvolvimento pessoal, o que eu estudo, o que eu leio, onde eu estudo, onde eu leio, eu tenho que pagar né, para tal pessoa, eu tenho que estar dentro do ecossistema dela para aprender alguma coisa. Então, assim, ao mesmo momento que hoje a gente está na era do compartilhamento, da democratização de acesso ao conhecimento, com inteligência artificial também, eu vejo esse limbo, né? Ou você vai falar com uma IA, por mais que esteja treinada no suprassumo da inteligência estratégica, do funil, tal, ela não vai personalizar isso, ela não vai entender de fato o seu momento, sua história, vai te dar algo medíocre, de fato, na média, ou você só vai ser ouvido, a sua dúvida só vai ter espaço, você só vai ter um feedback, você só vai se sentir acolhido se você estiver num grupo fechado, caro, onde essas pessoas talvez todas já estão no mesmo nível, né? Porque dificilmente você vai investir 50, 100 mil reais em um mastermind se você está no momento passando por uma dificuldade que aquelas pessoas já passaram há muito tempo e elas nem ligam mais para isso, elas têm equipe, elas têm time, né? Elas têm todo um ecossistema próprio montado de lucratividade onde você ainda está muito longe de alcançar. Você vai alcançar, mas nesse momento sua dúvida é essa. Como é que eu consigo compartilhar isso? Né? Como é que essas pessoas vão me dar atenção? Ou como que alguém que sabe disso vai me dar uma atenção de forma rápida, direta, tirar essa dúvida sem simplesmente estar pagando, me levando para uma lista, né, me captando o tempo todo para me vender. Então, é isso. E diante desse cenário, eu também tenho pensado em alternativas. Hoje eu tenho grupos assim específicos para copyright. Então, se você, por exemplo, é um copywriter, um estrategista, um produtor e quer estar nesse ambiente sem pagar nada, de forma gratuita, compartilhando, entendendo, óbvio, tem que ter um mínimo de noção, né? Tem que estar colocando o pé na água, tem que já estar trabalhando, estar em projetos. Você vai conseguir até usufruir mais desse tipo de comunidade e da mente coletiva dessas pessoas. Eu estou me movimentando para montar isso. Tá? Então, se você tem interesse, comenta aqui, pô, Vini, eu quero fazer parte de uma comunidade dessa. Sinto isso também. Veio em boa hora esse seu tipo de conteúdo mais câmera aberta, mais desabafando e trazendo insights práticos de como você vivencia a sua profissão como copywriter, os bastidores de negócios aqui. E, enfim, eu posso encontrar outras pessoas como você e a gente se reunir aí. Mas é isso, é um vídeo que ele tem esse tom de desabafo, mas ele tem esse tom também de propor soluções práticas, porque eu venho da era do compartilhamento de informação, muito do que eu cresci, estou muito longe do que eu quero alcançar, foi nesse ambiente de troca, de compartilhamento, de dúvidas principalmente, e de testes e erros, né, e documentação desses testes e desses erros para que outras pessoas não precisassem errar. E inclusive está tudo aqui no meu canal do YouTube também. Se você for ver, eu tenho mais de 20 aulas, né, e lives de 1h30, algumas 2 horas, compartilhando exatamente o que eu estava fazendo ali naquele momento. E esse vídeo também é uma tentativa do Vini 2020, 21, 22, que trazia esse conteúdo, que também ficou meio, né, não vou produzir tanto porque a IA está aí, a IA tem as respostas, e até entender, muito recentemente, inclusive, com essa troca com alguns colegas, alunos mentorados, que as pessoas querem esse conhecimento que a IA não consegue trazer, que é o conhecimento personalizado, skin the game, de que realmente está, por exemplo, abrindo uma câmera e gravando para o YouTube. Então, pô, por que eu vou pedir dicas e roteiros e construção e thumbnail e gatilhos para uma IA que não tem um canal, se eu posso, por exemplo, chegar aqui e trocar uma ideia com o Johnny Vicari, que produz conteúdo aqui sobre produção de conteúdo no YouTube. O Felipe também, vou colocar aqui em algum lugar da tela o canal dele, que fala sobre essa lógica de construção. O Jonas Castro, que é alguém que trabalha muito bem essa parte de comunidade, e eu estou aqui querendo entender como criar uma comunidade onde esse compartilhamento, esse acesso de bastidor é possível, e eu não vou direto nesse cara, entende? Então, eu percebi muito isso e fiz essa linha do tempo. Pô, o compartilhamento ele era tão diferente pré-IA, e agora as pessoas estão sempre buscando uma resposta medíocre da inteligência artificial, sendo que as pessoas ainda estão aqui, ainda estão vivendo, ainda estão trabalhando, ainda estão descobrindo coisas e se orientando através do conhecimento e do compartilhamento. Por que não voltar de alguma forma a incentivar isso ou criar esse espaço, tá? Em resumo. Então, se esse assunto também é interessante para você, comenta aqui, vamos trocar essa ideia, vamos ter esse ambiente. Eu acho que a gente só cresce, e aqui eu não estou falando financeiramente, mas pessoalmente, intelectualmente, com essa troca, com esse compartilhamento, com esse acesso a diferentes visões de mundo
e aprendizado que as pessoas têm, cada um dentro do seu dia a dia, da sua rotina, do seu bastidor, tá? Tamo junto. Se esse vídeo, né, foi interessante para você, deixa o like. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, porque esse é meu objetivo agora, trazer esses vídeos mais rápidos, diretos, sem tanta edição, sem tanta roteirização, né, realmente para compartilhar com vocês o que eu vivo aqui como copywriter há mais de 7 anos, dono de uma agência de copywriting, conteúdo, e as minhas anotações de leituras e do dia a dia. Tamo junto e até o próximo vídeo.